gente, sejam bem-vindos ao Interessa Podcast. Muito prazer, eu sou a Renata Zaccaroni. Você está ouvindo a gente pelos principais tocadores de podcasts ou assistindo nos canais O Tempo e O Tempo Livre no YouTube. Aliás, você já está inscrito? Inscreva-se, ative as notificações, deixa um recadinho, solta o like e compartilhe o nosso conteúdo com a sua galera, fechou? Bora começar? Tem transmissão também no Instagram do Programa Interessa. @Programa Interessa. A gente é chique no Word. Bora lá então, gente. Eles deixam os alimentos bem mais bonitos, chamativos, muitas vezes irresistíveis, em especial para a criançada. Mas esse apelo visual enorme esconde riscos igualmente grandes. Estudos da FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, apontam ligações entre o consumo de corantes artificiais e o aumento de casos de hiperatividade, obesidade, diabetes e até câncer. Outras pesquisas também associam esses aditivos a transtornos de atenção em crianças com predisposição ao TDAH e o comprometimento do desenvolvimento neurológico de fetos. Por conta de tudo isso, os Estados Unidos anunciaram a retirada gradual até o fim do próximo ano de 6 dos 8 corantes sintéticos que ainda são utilizados por lá. Os mesmos presentes em balas, refrigerantes, cereais e molhos. A medida reforça o banimento anterior do RED 3, ou RED 3, ocorrida no governo de Joe Biden, abrindo espaço aí para alternativas mais naturais, suco de beterraba, melancia, cenoura, para atingir os alimentos. Se a gente considerar que a gente está falando do primeiro mundo e da influência dos Estados Unidos no mercado global, será que essa moda pega no Brasil? A gente vai buscar a resposta para essa pergunta, olha só que responsabilidade, com o nosso convidado do dia. Ele se chama Diego Torrico, é boliviano, está há 8 anos em Belo Horizonte, já é um bolineiro. Já. Um bolineiro. Homineliano. E é médico cirurgião geral, pós-graduado em nutrologia. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Renata. Um prazer estar aqui e falar de um tema interessante, que é interessante não só para nós, sino para as famílias que têm crianças, para as famílias que estão nos assistindo e querem saber por que esses corantes podem trazer algum dano aqui na saúde, sobretudo da gente. Perfeito, doutor. Daqui a pouco a gente vai entrar com tudo no assunto. Exatamente. Quem também está por aqui é a gata Maria Irenida. Fala miau. Miau. Oi, gente. Bora lá, né? Muitas dúvidas. Você tem criança, não tem, Maria? Eu tenho criança. Gente, mas é pra todo mundo, né? É pra geral. Meu Deus. Meio desesperador. Quem também está por aqui é a Flaviane Paixão. Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu vou te falar que eu li o conteúdo, eu tenho tantas dúvidas, doutor, mas tantas dúvidas, que eu acho que vou fazer um programa só de pergunta, Maria. Se prepara. Vamos. Eu falei com ele, a primeira coisa que eu falei hoje foi te prepara. Vamos lá, gente, dando mais um briefing para você que está na nossa audiência. O Brasil é mesmo o país em que tudo se pode. É ou não é? Enquanto a União Europeia proibiu o dióxido de titânio como aditivo alimentar desde 2021, por aqui esse corante branco perolado ainda reina. Nas balinhas, nas bolachinhas, chicletes, suco em pozinho e até em remédio. Gente, o tangue lá. Você vai ver. Prateleira Sofreu, de casa. né? Meu Deus, doutor. Prateleira de Pessoal, casa. todo mundo voltou aqui lá para dispensa, prateleira, armário, e falou, quê? Olha, a Anvisa diz que tá tudo certo. A OMS também não vê problema, já que concluiu que os riscos identificados nesse corante alimentício estavam relacionados a nanopartículas distintas, não as que a gente usa por aqui nos alimentos. Então, que elas seriam nanodiferentes. Mas, é claro, a luzinha do alerta ela acende, né, gente? Porque numa boa. Você acredita 100%? Tô brincando, não vim para causar esse tipo de desespero. Não vim para causar esse tipo de problema aqui. Olha, lá fora o que se constatou é que essas nanopartículas de dióxido de titânio são tão pequenininhas que elas são capazes de atravessar as barreiras do corpo e se acumular em órgãos, como fígado e rins. Pensa no impacto disso no nosso organismo. Estudos já relacionam o consumo exagerado às inflamações intestinais, que já foram várias vezes pauta aqui no Interessa, porque está acontecendo assim, demais da conta, alteração no sistema imunológico e até risco de câncer.
Você não ficou impactado? Então, pera. Se eu te disser que 93% das crianças brasileiras, segundo pesquisa de 2022 do Instituto Desidrata, com idades entre 5 e 9 anos, consomem ultraprocessados regularmente, diariamente praticamente. Uma exposição contínua que preocupa especialistas ainda mais na cidade, que elas precisam ter energia para aprender, para se desenvolver, para o conhecer, né? Aliás, como a gente presta muito serviço aqui no Interessa Podcast, você já ouviu falar no Desrotulando? Quem está acompanhando a nossa live está vendo uma imagem que é justamente desse aplicativo. É um app que ajuda a escolher alimentos industrializados no mercado menos danosos, um pouco mais saudáveis, vamos dizer. Ele fornece avaliações e informações detalhadas sobre os produtos. E aí funciona com o seguinte: você escaneia o código de barras daquele alimento, ele mostra uma nota de 1 a 100 e detalhes sobre os ingredientes e nutrientes. Logo na tela você vê o suco Clyde de laranja. Posso falar as marcas? Tá tudo ali. Deixa o povo ver, né? Povo vê, ó. Tem bolinho de chocolate, tem balinha. Nossa, Todos gente. eles, se você Essa olhar a balinha composição. fine. Nossa, eu não Nossa. falei, mas a Maria falou. Não tá na minha conta, tá na dela. Meu pai. Fala. Inclusive, Mas tá na aquelas- tela. Gente, mas não tem jeito de falar desse Não tema e tem. não falar. Não falar, gente. É uma delícia, inclusive. Ó, em todos eles consta lá na descrição, na composição, dióxido de titânio. No episódio de hoje, a gente vai entender se dá para consumir de tudo. E tudo isso mesmo, sem risco. Quanto que seria esse tudo? Quanto que o nosso organismo aguenta? Depois de hoje, eu duvido que você vá passear pelo supermercado sem olhar no rótulo, bebê. Pergunta do dia. Se o rótulo avisasse pode causar câncer, você ainda compraria? Porque está implícito. Você confere no mercado a lista de ingredientes de um produto alimentício durante as compras? Se você souber que ali tem um corante que pode te fazer mal, você para de consumir? Você substitui aquele produto? Conta tudo pra gente. Você pode fazer isso por meio do nosso chat. Está aberto para o debate tanto no canal de O Tempo quanto em O Tempo Livre aqui no YouTube. Esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida, Interessa! Ai, doutor, eu vi mães torcendo o nariz nesta bancada. Gente, eu tô no desespero aqui. Desespero. Não, exatamente isso. Eu tenho um filho de 7 anos, faz 8 agora em junho, gente. Isso é importante. E que, assim, eu até tento manter uma alimentação ali bem balanceada e tudo, mas é impossível uma criança não crescer. Essa balinha fina, ele é apaixonado, eu tenho que dosar, assim, né? De vez em quando compra. Mas ele é apaixonado com essa balinha. Gente, tudo tem, assim, eu fico olhando as coisas pra criança, doces, assim. Porque de tem que modo ser geral. atrativo, né, doutor? Tem Com que chamar atenção. certeza. E aí? Inclusive, para quem é adulto e tem paladar infantil, que tem também, adulto que é criança, E aí isso chama atenção. exatamente saber, primeira pergunta é essa, o que a gente faz? Mas eu queria Qual que é o peso? Mas né? deixa eu voltar. Aham. Porque aí se ele já respondeu, acabou o programa. Uai, mas Vou pelo deixar amor de essa Deus, daí a pergunta de é hoje. É de fechar? Essa é Tá, pra tudo segurar a bem. audiência. Tudo né? bem, então tá, segura aí, Segura a gente. audiência. Mas sabe uma coisa que eu fico parando para pensar, que eu acho que seria interessante? A gente está falando de uma substância, mas essa substância acrescida nesses alimentos, Sim. ela confere o quê? Não é só cor. Não, claro que não. Igual a Renata falou, ela contém mais outros aditivos, que são aditivos que são estimulantes, igual vou falar de algum tipo de droga. Cocaína, marihuana, qualquer tipo de droga que seja estimulante do cérebro e libere dopamina. Porque quando a gente utiliza, vocês já viram aqueles pacientes ou aquelas pessoas que falam, eu consigo deixar tudo menos o açúcar. Eu Me sou deixa- essa pessoa, que horror. Sério. São níveis de dopamina que são, assim, liberados só de você pensar. Agora a gente está olhando uma imagem que é a da bala fina. Nosso cérebro já está começando a liberar dopamina. Para quê? Para sentir vontade. Só que existe a parte de sentir vontade e você querer fazer a sua vontade. Sentir vontade, você ver essa bala e falar, perfeito, eu vou realmente querer, mas não sei se vou comprar. Mas e se estiver disponível, se estiver na sua casa, se estiver no supermercado, do lado de casa, você vai sair, vai comprar e vai ter ele nas mãos. Então, esses aditivos, igual a Flavianella falou, elas estão presentes em todos esses alimentos, todos esses produtos, e eles realmente liberam dopamina. Então, além de serem estimulantes nesse sentido,
Mas eu imagino que são em concentrações também muito pequenas, porque não é possível. Senão ia ter uma legião de dependentes de balinhas. Eu sou Mas, muito dependente da balinha. Tem um negocinho ali, né? Que eu também é um chocolate, eu não sei como é que eu explico, não vou ficar falando a marca, mas é um chocolatinho. De bolinhas. Das bolinhas. É que eu fico muito impressionada, assim, os Estados Unidos fazer esse tipo de restrição, sendo que lá é a Meca, né? Não. Você entra, você chega em alguns lugares, você tem templos dessas balas, assim, é um trem de doido que é capaz de você destinar um dia do seu passeio só pra ficar numa loja desses lugares. É algo assustador, de lindo, delicioso, saboroso. Olha aí, já tá liberando, hein? O cérebro. Até que a balinha, aquela do lado de lá, eu não gosto não. Agora, a de chocolate, essa, se eu pudesse, nossa senhora. Mas eu imagino que sejam grandes concentrações a ponto... Você não causa uma dependência consumindo fine. Na verdade, não em relação a aditivos, sino ao açúcar mesmo. Tem pacientes que toleram bem poucas quantidades de açúcar e tem pacientes que precisam de mais quantidade de açúcar. Estou falando de grandes quantidades para realmente o cérebro liberar mais dopamina. Igual o paciente que sente algum vício em cigarro, em qualquer estimulante, você não vê que precisa de, às vezes, maiores doses ou maiores quantidades para você sentir o efeito dela. O açúcar é o mesmo. Às vezes, o paciente com pouca quantidade, só com uma balinha, ele já substitui as quantidades necessárias. Mas A gente come com os olhos, Flaviane. Mas no caso do dióxido de titânio, Sim. Que é o caso específico, a gente tá sim. falando. Tem uma coisa ali que eu confesso que eu não tô conseguindo enxergar, que é um pote. O que é aquilo ali, gente? Porque a gente tá falando de coisas que não são molho exatamente... de alho e de maionese e Que não é temperos, doce. Que não é doce. Ou seja, não. é em coisas... O dióxido tá. de titânio, ele confere o que de sabor para esses alimentos? Porque a gente tem amostras aqui Sim. doces, salgadas, tem molhos. Tem um outro pote ali do meio que eu não consigo enxergar, gente, vocês me desculpam, mas... Parece um doce de leite, mas... então parece que é um docinho também. Mas a gente tem opções aí de bebidas, de molhos, de salgados e doces. Sim. Que sabor que ele confere e o que eu acho que causa muita estranheza, como que nos Estados Unidos, que assim, desculpa a minha ignorância, mas é o que eu vejo, eles não têm essa preocupação tão maciça e massiva como a nossa, como a alimentação mais natural, proíbe a gente não. Porque nós estamos pensando em um aditivo artificial. Se a gente for falar de comida de verdade não tem dióxido de titânio, porque nenhum alimento tem esse aditivo. Mas esse alimento, esse dióxido de titânio, que vai te dar a sensação de prazer. Tudo bem que eu falei da parte do açúcar, mas, por exemplo, esses molhos que a gente não vai mencionar os nomes, mas que tem grande quantidade de temperos, mas tem um elemento que realmente que faz com que seu paladar ele fique prazeroso, ele sinta aquela sensação de prazer, de gosto, de sabor. Entendeu? É o quinto sabor? Sabor, exatamente. Que tem o tal quinto sabor, né? E a gente consegue fazer isso facilmente em casa, refogando um alho, uma cebola, mas realmente... Em busca da praticidade, né, doutor? É na praticidade, exatamente. Mas eu acho que também tem cor, porque eu tava dando uma olhadinha, parece que ele traz... Edulcorante. O corante, né? Ele dá para colorir os alimentos. Os alimentos, sim. Pensando nos corantes especiais, nos corantes artificiais também, mas no caso do dióxido de titânio, não. Ele é mais relacionado a prazer. Tem um suco ali, gente, que é um suco light, Sim. de laranja. Achei E ótimo. você toma com água com gás. Esse suco Eu light de adoro laranja. fazer esse suco. Água com gás e fala que é refrigerante. Eu abri os ingredientes, aí consta maltodextrina, vitamina C, suco de uva desidratado, vitamina A, vitamina B6. As vitaminas vêm todas em primeiro lugar. E lá na parte dos edulcorantes, que não passa tanto assim, tem o dióxido de titânio, tem o vermelho 40, tem o azul brilhante, que são todos que foram banidos nos Estados Unidos. E eles, 3 deles se encontram numa embalagem, deixa eu ver quantos gramas, de 8 gramas. Gente, mas de novo, né? De um Você falou, artificial. é de muito estranhar. Primeiro, os Estados Unidos, que o pessoal come muito ultraprocessados. Muito ultraprocessados, de modo geral, tem
Tem esse titânio? Não. É só não, questão de o corpo, corante geral. O corante é só ele para tem. dar a questão da Não cor. todos, alguns têm, mas assim, a maior parte deles apresenta o Red Tree mesmo, ou o Alura, por exemplo. O Alura que é um tipo de corante também que a gente vai falar depois. O Alura, o Red Tree, são alguns processados. Tudo que assim, até o bacon, só para dar Meu aquela cor que você realmente pensa. Eu como bacon todo dia. Não faz isso, não, gente. Não, acabou. Tá vendo? É isso que eu acho que é o Olha. grande X da questão. Mas será que acabou mesmo? Você tira Eu tô tudo impactada. isso. Não passa uma noite de sono que amanhã tá lá tudo Eu de acho novo. que depois de ver, já esqueceu, né? É, mas você tira tudo isso das não, famílias mas brasileiras sabe- mais vulneráveis, por Não, exemplo? tira. É isso, se a gente pensar em recorte, né, social. É. Sim. Gente, É o alimento mais em conta. Mais em conta. Se você for pensar nos alimentos que realmente estão nas prateleiras no supermercado, eu falo porque eu não sou brasileiro, mas, por exemplo, uma feijoada tem que ter bacon, tem que ter esses alimentos que realmente são processados. Gente, eu com A bacon não ser assim, que você faça uma feijoada mais light e tal, mas assim, precisa desses alimentos por ser um patrimônio cultural que é do Brasil. É. Eu não proíbo do paciente comer uma feijoada, por exemplo, mas sempre e quando seja uma feijoada mais light, mais com pouca gordura. Mas assim, se a gente for pensar, esses alimentos estão presentes no nosso dia a dia. Você vai para um hotel para tomar um café da manhã, você vê que Não, dá sempre pra tem ver. bacon, tem salsicha, tem coisas Gente, assim. e a gente E daí- não come isso em casa no café da manhã, Não, mas não, chega no no hotel, hotel. você enche o prato de exato. salsicha. Sempre, gente, eu como cachorro gente- quente no café da manhã. Ô Maria, qual que é a justificativa? Eu tô de férias, eu posso. Pode. Mas momentos tão esporádicos como esse, eu imagino que os efeitos para o organismo não sejam tão danosos, né? Porque a gente não tá falando de comer um cachorro quente todo dia. É, não. sim, Talvez sim. o bacon, não sei. Talvez o mas, bacon. mas são quantidades também que eu acho que não. Eu não sei se assim, se você pensar na recorrência, talvez possa realmente trazer algum tipo de impacto. Agora, vez ou outra, isso para o organismo é tão prejudicial assim? É porque estamos falando de alimentos inflamatórios. Isso que a gente conta, não é o alimento, sino qual alimento. É o alimento que vai inflamar seu corpo. Porque nós vemos de que existe uma doença que chama síndrome de Leaky-Gut, ou permeabilidade intestinal. Quando nós ingerimos um alimento inflamatório, quais que são os alimentos inflamatórios? Açúcar, álcool, alimentos processados e industrializados. Esses 4 realmente inflamam nosso corpo porque chega lá na barreira intestinal e ele é como se o intestino tivesse umas camadinhas e eles estão fechadinhas, como se fossem os tijolos juntos. Aí ele abre. Isso faz com que tenha uma permeabilidade intestinal e o neurotransmissor que está aí de inflamação, ele costuma sair. Então, por isso que a gente fala que a doença é de permeabilidade intestinal. Então, se nós não ingerimos esses alimentos, nosso intestino vai se manter sempre fechadinho. Sempre fechadinho. Mas se em algum momento ingerimos algum alimento inflamatório, ele vai se abrir e vai liberar esses neurotransmissores. Por isso que a gente fala que o nosso intestino é nosso segundo cérebro. Por causa desse estímulo. Se a gente não consome alimentos inflamatórios, não tem problema. Por isso que vem a intolerância ao glúten, intolerância à lactose, por causa desses alimentos que inflamaram o intestino e permitiram a barreira intestinal ela se abrir. Doutor, Não, pode falar. não, assim, até pela sua experiência, assim, né, e pelo conhecimento, assim, dos hábitos brasileiros, do seu próprio país, você vê um comportamento do latino-americano muito diferente desses padrões norte-americanos? Eu acho que a União Europeia também baniu esse uso, né? Que tá né, Desde que você- 2021. Talvez, não sei se é a nossa maior vulnerabilidade que faz, inclusive, a gente manter esse tipo de elemento no cardápio, mas que eu não vou nem chamar de alimento, né? Isso aí é elemento. Como é que chama aquele trem da tabela periódica? Aquelas Não fala substâncias químicas? Não é comida, não. Por que a gente tem... eu acho uma dicotomia, assim, né? Porque a gente tem tanto acesso, assim, acesso entre aspas, né? Nós somos, né, assim, com uma diversidade muito grande, mas a gente também não come bem. Eu tô falando a gente, mas assim, pela sua experiência, o recorte latino-americano frente aos Estados Unidos e a União Europeia, qual que é o seu olhar?
Assim, pela experiência que eu tenho no Brasil, eu tenho visitado alguns lugares realmente de Norte-América, Europa, mas assim, eu sempre vejo que o brasileiro, ele tem mais controle em relação aos alimentos que a gente fala ultraprocessados, aos alimentos que são os fast food. Aqueles alimentos que realmente, eu acho que a nossa vida cotidiana dá pra gente realmente manter esse ritmo de estilo de vida saudável. Hoje no meu trabalho eu vejo as meninas da clínica levando as marmitas dela, uma coisa que você não vê fora. É mesmo? Olha, gente, nós estamos à frente, alguma coisa a gente tá à frente, né? Eu vejo aquela educação alimentar, claro que precisa. Uma das coisas que eu reparo muito, e não vou mentir, é o fato do brasileiro gostar de um doce depois do almoço. Isso parece que já é obrigatório, sabe, Renata? Já é obrigatório o paciente ter. Se você saiu do restaurante e tem aí as balinhas, os doces, o bem caçado. Gente, às vezes na saída do restaurante, de cortesia, tem lá um pedacinho de rapadura. Com café. É maravilhoso. Quem que fala não pra aquilo, Por doutor? exemplo, na Bolívia não é assim? A sobremesa? Não é? Não é obrigatório. Tanto que eu tinha um colega que ele falava assim, falou um dia comigo, Diego, você sabe por que sempre cabe a sobremesa? Porque você pode ir para um restaurante onde você teve um buffet liberado e você comeu tudo, mas no final você está saciado e você não sente vontade de um doce e sempre vai caber a sobremesa. Isso são por estímulos realmente de ensinança. Eu sempre falo, a comida, ela tá ligada às emoções, sabe? As emoções de você sentir, viver. Por exemplo, tem alimentos que você sente. Por exemplo, vamos pensar em alguns que você fala não são alimentos mesmo, mas esteve em parte em algum momento da vida. Vou dar o exemplo, por exemplo, do Nesquik. O Nesquik de banana não era muito conhecido aqui. O que era isso? Colocando leite, né? Leite, que tem, geralmente... Um achocolatado de sem chocolate. Para mim, por exemplo, ele me transbordava de quando eu era criança. Então, agora de adulto, eu não vou mentir. Eu tenho um Nesquik de banana em casa. Amei. Mas só para me lembrar e me transbordar de quando eu era criança. Quando eu ia, um Toddy, por exemplo, quando eu ia na casa da minha avó. É uma memória afetiva. É uma memória afetiva. Comida, né? Comida A traz comida. muito essa coisa. Agora, o Brasil também tem um fator que eu acho, né, bem positivo pra gente, que alimento de verdade, né? Comida de verdade é muito barato, né? Assim, é muito barato. Gente, a gente vai no sacolão, as coisas são muito baratas. Você vai, nossa senhora, países, nossos vizinhos. Eu vou trocar Maria, tá muito barato. Não, sacolão mas- hoje em dia. Mas sabe Tem feira, você já viu as feiras que vende na bacia? Sim. Você compra Não, 3 tem. bacias por R$10, aí vem 5 chuchu numa Gente, eu tô bacia. Não, sabe? de modo. Maravilhoso. Muito Não, caro. tá caro Tudo muito mesmo. caro. Mas a gente vai para outros países que não têm a diversidade, inclusive, não, que é eu acho que a gente verdade. tem. Não tem. Gente, primeiro que tem é muito mais escasso as variedades e é muito mais caro. É verdade. Gente, verdura. Tava na Argentina agora, né? No Buenos Aires. Que isso? Um pé de alface, R$10, gente. Menina, eu fiquei em choque, porque eu achei que eu ia ser isso? saudável fora daqui. Não tem Fui dar um rolezinho nos States. Ah, não, aí mas quis assim, comprar um melãozinho picado, Claro. $14. Eu falei, gente, eu planto uma horta com $14. Você compra até propriedade, compra uma propriedade privada. Mas é barato, assim, pra gente, nós temos alimentos de qualidade muito barato. Mas assim. sabe uma coisa que aí eu vou trazer essa, né? Aí eu queria até a sua ajuda. Na Colômbia também é diferente, é muito próximo da gente. Eu acho que a Argentina ela tem um cardápio muito puxado aí para carboidrato, né? Para as carnes, né, proteína e carnes, carboidrato. proteína. Mas a Colômbia, por exemplo, ela tem uma realidade muito próxima da gente. nossa. E tem uma diversidade de fruta que assim, é algo impressionante. E que eu Ai, fiquei sim. muito. Sim. Assim, a cor. Não, é um lugar que eu falo bonito, assim, gente, colorido. Dá vontade de comer colorido, tudo. delicioso. Eu fiquei muito bem impressionada e me lembrou muito essa nossa riqueza, sabe, de opções. De coisas Saudáveis. saudáveis, ué. Mas Realmente. existe um mito, né, doutor? Eu falo mito, mas assim. Eu acho que a gente tem que saber procurar, igual a Renata pontuou aqui. Que comer bem é caro. É caro, caro. isso. Né? exatamente. Você tem que saber onde achar essa feirinha da rua. Tem muita feira que acontece Muito nas regionais, boa. né? Que são com Sim, produtos sim. que se dão, né?
como é que eu posso falar? Uma maior vazão para produtores locais, né? Com feiras orgânicas, enfim. Tem que saber Tem procurar. que saber, mas pensando no que você falou, por exemplo, da diversidade e das cores, nós pensamos nisso, a gente puxando o tema dos corantes, nós podemos ver que nós temos corantes naturais que podem ser utilizados, da cúrcuma, beterraba, coisas Urucum. exatamente. Então, assim, mas por que a gente não utiliza? Porque é caro utilizar algo natural e manter na prateleira, não vai se manter por um tempo bom. Os preços vão aumentar. Se a gente for falar em que a gente precisa consumir todo orgânico, realmente os preços dos produtos aumentariam de forma considerável. Mas por isso que o pessoal utiliza os corantes artificiais, porque não é uma coisa que, assim, não vai demandar um custo alto. E vai ficar 2 anos E vai dentro da ficar sua dentro dispensa, da do seu armário. Exatamente, gente. Exatamente. O suquinho lá que a gente não Bem pode falar o pensado. nome. Aquele que é lá. Aquele que é lá. Aquele que eu jogo assim um pouquinho na garrafinha, eu faço assim, É. e mando pra Não, escola, que é primeiro, tá? rápido. Porque você falou um ali que eu não. Aquele ali é doce demais. O primeiro dela, o light dela é bom. Não, ô, gente, mas eu confesso, eu mando suco artificial pro meu filho na escola, uai. Gente, imagina, eu vou dar conta de fazer suco natural todo dia. Mas eu posso fazer uma. Aí agora eu vou falar, é uma coisa que eu acho muito legal, assim. São realidades, né? No caso, ela está citando da escola particular. Sim. O meu na pública, eu já não tenho essa preocupação. A faixa etária é outra, né? Meu filho tem 3 anos, está na educação infantil. Inclusive, estamos passando pela Semana da Alimentação Saudável. Olha, Então ele que tem legal. tem um trabalho. Funciona, né, gente? Isso é muito interessante, assim. Então eles estão fazendo um trabalho dentro da escola, assim, de montar a feirinha para que eles possam ver quais alimentos estão nos pratos. Que Então, assim, não é permitido entrar com esse tipo de comida. Não, Então teve um dia que eu esqueci, eu coloquei uma balinha. Eu ganhei a bala. Meu filho, ele tem o olho igual o meu, grande assim, com comida, sabe? O trem arregala. Eu falei assim, olha, eu vou guardar na mochila e mamãe te dá depois da aula. Só que não pode nem entrar na escola. Não podia. Jogou fora. O menino foi Jogaram barrado. fora. Jogaram fora. E ele, eu falei assim, ó, meu amor, tá aqui, ó, tá guardado. Na hora que eu abri, eu falei assim, não, tem surpresinha, se você almoçar tudo, mamãe vai te dar na hora que, né, eu te buscar. Fui abrir a mochila, não é que tinham jogado a bala fora? Não pode entrar com nenhum tipo de alimento dessa natureza na escola. Então isso eu acho muito bom, assim, porque essa você postura, tem né? essa postura, e inclusive o Para Casa, que é para essa semana, é pra gente, então tá tendo esse projeto da alimentação saudável, com mini feiras que eles mostram, esse é o tomatinho que você come, a batatinha que a gente descasca para fazer sua sopinha e tal. Aí a gente tem que fazer, cortar embalagens e mostrar o que é o alimento saudável e tentar levar embalagens daqueles que não são, para eles poderem trabalhar ao longo dessa semana a alimentação que deve estar no prato deles. E eles pedem, inclusive, a ajuda da família para manutenção disso, porque não adianta você fazer esse trabalho todo dentro da escola, você chega em casa, você não continua. Mas isso previne, a gente fala da obesidade infantil. Fiz uma matéria há muito tempo também falando sobre o risco de obesidade infantil. E uma das coisas que a gente realmente preconizava era desse estímulo dos professores, da escola, de fazer isso que você está falando, de mostrar para as crianças de o que é saudável e de o que não é. Às vezes até o ponto da gente realmente mostrar, criança não vai saber o que é câncer. Criança não vai saber o que é uma doença inflamatória. Mas se você explicar em outros termos para eles, falando de que isso vai fazer mal, qualquer coisa relacionada. Fala para o menino que o dente vai cair, realmente é uma coisa que você pode utilizar como meio de persuasão. Exatamente, Renata. Então, assim, são coisas que precisam ser bem estruturadas nas escolas e eu fico até feliz de ouvir essas histórias. Gente, mas eu acho amei, a coisa que mais funciona. Gente, Mas olha só que legal, gente. A criança está tendo contato com alimentos de verdade. Né? Não, e sabe uma coisa que é interessante, assim, como o foco está bem intenso nessa parte alimentar, então logo quando você entra na escola já tem o quadro da alimentação da semana. Então você já recebe do mês, né, o que é o lanche, o que é da manhã, o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta, você já tem, então é acompanhado por uma equipe de nutricionistas, e lá logo na hora que você entra, na portaria já tem o cardápio.
da semana, Sim. sabe, com as calorias que seu filho ingere, de acordo com a sua faixa etária. Então é uma coisa assim que eu acho que é muito interessante. A gente entende que a escola ela acaba recebendo públicos de todas, Com certeza. né, de todas as categorias, camadas, enfim. Então, de fato, uma realidade ela não é Sim. a maioria, mas há um esforço. Um Pelo menos esforço. para E essa tentativa mais E saudável. a educação, né, gente? A gente fica pensando assim, porque isso não era uma coisa mencionada há uns anos atrás, né? Mas, de fato, a alimentação não faz parte da educação, né? Também. Total. E a gente assim, fez recentemente uma matéria do Interesse falando que 200 horas, acho que 200 horas, né? Da vida da criança em idade escolar, ela se alimenta dentro da escola. Dentro. É muito tempo. é muito tempo. Ô, gente, pergunta na tela. A Alexandre mandou o seguinte: a gente não lê rótulo e mesmo quando lê, não entende. Isso é verdade. Tem uma forma de se precaver, evitar ou se educar sem precisar ler os rótulos? A gente tem que ficar atento ao quê? Tá, eu vou dar uma dica, Alexandre. Não precisa nem saber qual que são os rótulos, assim, os compostos que tem. Mais de 4 que você ler já não presta. Já não presta. Mais de 4 que tiver, por isso que a gente fala, mais de 4 rótulos já não é alimento. Você pode ter assim... Mais 4 ingredientes. 4 ingredientes, no assim. Mas uma das coisas que, por exemplo, a Renata tinha falado sobre aquele aplicativo do Desrotulando, é sensacional. Você tem ele e você só precisa encostar ele na barra No código de barra. de código de barra e você consegue realmente identificar. Ele vai aparecer, de precaução, não precaução. Então, assim, é interessante vocês terem esse aplicativo somente para poder ver quais que são as alimentos. E no seu tempo livre, eu estou no supermercado ou em casa, deixa eu ver esse daqui. O bom do aplicativo é que ele tem memória, então ele vai realmente salvando todos os que você acha que funciona bem ou não funciona. Eu conto a história sempre de a gente na clínica, eu e a nutricionista, nós fazemos, já ouviram falar da patrulha da moda, né? Nós fazemos a patrulha da nutrição. Com alguns pacientes sorteados que temos ali e tal, a gente entra, claro, com a autorização da paciente prévia, nós pedimos para ir na casa dela e nós começamos a fazer a patrulha da nutrição, somente com o aplicativo. Olha só, e você vai fazendo uma leitura de muito todos os alimentos que interessante. constam ali no armário. Lá, exatamente, porque... E troca. Porque além da gente tirar esses alimentos e falar que não funciona bem para eles, para as crianças, nós educamos. Nós fazemos o que a gente fala, sabe, tem um personal trainer. Também tem um Nutri-Trainer, que é aquele que vai te ensina. Eu já vi nutricionistas que te acompanham no supermercado para você. Claro, a gente está falando de outras realidades. Uma bolinha. De pessoas, exatamente, que realmente conseguem pagar por isso, mas que te acompanha nas suas compras, organiza a sua prateleira de casa, fala isso daqui serve, isso daqui não, é melhor você substituir isso pelo outro. Então, assim, é muito legal. Mas respondendo a pergunta do Alexandre, realmente é interessante ele ter esse aplicativo e considerar de que se tiver mais de 4 ingredientes, assim já não é um alimento. Porque parece que a quantidade, né? A gente começa, por exemplo, você começa com açúcar, aí na sequência Isso. óleo, é o que tem a maior quantidade, O que tem a maior né? quantidade vem primeiro, e o que tiver menor é o que vem em menor quantidade. Então é sobre essa organização é sobre a quantidade? Quantidade. Mas então, deixa eu só voltar. Eu não sei se a gente consegue, mas enfim, seria interessante a gente mostrar, porque eu imagino que Aquela daquela imagem. lista, todos eles vão ter mais de 4. Eu acho Todos que é eles pouco provável. A gente vai ter algum alimento, eu acho que não seja o natural, né? A fruta, Que não seja o verdura, arroz carne, ali embalado? que vai ter menos de 4? Isso são os que são orgânicos, os que a gente consegue fazer. Mas eu vou te contar, nenhum desses aí tem mais de 4. Gente, eu tô pensando na cozinha agora. Esse aqui tem 4 para mais. Com certeza, mais de 16 se envolver. Com Não, toda é certeza. Na hora que eu li muito, daquele suco light ali, foram 10. Começou a falar. 10? Então, 10. assim, Depois eu volto na Eu vou ter que descrição voltar para a dele. pergunta da Maria antes do programa acabar. Então, porque, Aquela só fazendo uma observação que eu falei 200 horas, são 200 dias, tá, gente? 200 dias do ano 200 letivo é dias. pior. 200 dias. porque assim, agora eu acho que ela é inevitável, né, Maria? Por favor, volte então à sua O pergunta. que a gente faz, né? Porque assim, O que faz? aquelas mães de... Porque assim, para isso daqui. não tem
sei, é engraçado, até gaguejei, né? Vocês estão vendo o drama. É porque é muito desesperador. Porque é o seguinte, eu acho que até 2 anos a gente consegue segurar e segura muito. Sim, Bem, é verdade. porque eu acho que há um entendimento, inclusive científico e médico, que criança não pode com esses alimentos e tá tudo certo. Então você tem uma comunidade que vai. Passou dos 2, o trem descambou. Aí vai de cabeça e boca aberta. Sim. Então é muito mais difícil você tentar regular. E por mais que você regule, tem sempre um que oferece. Ah, vem cá, dá uma balinha, uma surpresinha, é uma forma de agrado. E o que eu fico pensando, assim, tentar... Não sei se é o caso de proibir, porque eu acho que proibir é pior. Mas como diminuir sem impactar tanto? Porque eu acho que, assim, se você diminui ainda pode causar... Não sei, meu filho, dá um chilique se ele não tiver uma surpresinha de vez em quando, que é... Eu segurei tanto, e tem hora que eu falo que eu acho que foi até uma estratégia errada. Eu segurei tanto que hoje ele é tão fissurado com algumas coisas que parece que ele não pode nem ver. Mas é o pertencer também, gente. Sabe? Todo mundo tem, eu quero também. Essa balinha aí que a gente não fala o nome... Você não Tô te falando. É isso. Não, todo mundo. Não. É a frase toda manhã. Na frase. Eu tenho a estratégia que eu não compro bala nem chocolate e deixo em casa. Não Até porque compro. senão eu como tudo. Se Não vai tiver sobrar pra fome, ele. Essa é a minha estratégia. Eu como tudo e não vai sobrar pra ele. Assim, mas é o que é possível. Realmente, tem coisas que não tem como a gente não dar pra criança. que E é outra coisa, industrializado. pegando o gancho na pergunta da Flaviane, tem uma quantidade segura pra gente consumir desse tipo de alimento? Aí uma pergunta muito boa, porque os estudos que fizeram lá no FDA falaram sobre quantidades altas para uso, porque eles fizeram teste em ratos para saber se eles desenvolviam alguma doença. E claro, eles desenvolveram alguns tumores e tal. Mas isso considerando em quantidades altas. Não é nossa realidade. Não é o que realmente é assim. As mães que estão ouvindo lá atrás do interesse, realmente tem que saber de que, graças a Deus, as quantidades que a gente está utilizando não são grandes igual os testes que fizeram. Mas são mínimas, mas se a gente puder evitar e fazer, por isso respondendo à pergunta da Flávia e da Maria, falando sobre quais que são as estratégias que a gente utiliza para diminuir esses alimentos e tratar, realmente está em você ter o 80-20. O que é 80-20? 80% de alimentação saudável, 20% de alimentos que realmente você precisa comer. Seu filho tem que entender isso, você se explicar e falar, filho, você precisa ter o 80-20. Pode falar números para ele, se for o menino que sabe, 80-20, 80 da sua alimentação tem que ser regradinha. Hoje você não pode comer isso, não, mas talvez na sexta-feira eu libero para você uma balinha. Não está te proibindo, porque igual você falou, Flá, a proibição gera necessidade de querer mais, de você falar, não, me proibiu, então eu como. Então vai oferecer na escola. Até você criar consciência no menino e falar, não, meu pai me falou que só posso comer na sexta-feira. E tem que ser um momento que realmente você não pode descumprir isso também. Se você descumprir, o menino vai falar, minha mãe me prometeu e depois falou que não me deu. Aí vem. Outra estratégia, deixar para amanhã. Não só, isso é para o adulto. É o que compra na volta, a mãe? Não é compra na volta, não compra. Sabe quando você faz exatamente? Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Eu utilizei muito essa estratégia com meus pacientes de falar, amanhã eu compro. O meu amanhã eu compro funcionou demais. A paciente fala, ou a mulher fala assim, que vontade de comer um chocolate agora. Se tiver vontade, igual eu falei no começo, vai pegar o chocolate, vai lá na padaria, no supermercado e compra. Mas se deixar para amanhã e falar, não, hoje eu não compro. Eu tô com vontade, mas hoje eu não compro, mas amanhã eu vou comprar. O amanhã não existe, o amanhã não chega. O amanhã fica assim, tão difícil que no dia seguinte você falou, não tenho vontade disso. E agora uma das estratégias que eu utilizo, assim, falando na minha prática diária, eu manipulo algumas medicações em forma de bombom, sabe? E o paciente tem direito a comer 2 bombons ou chupar um pirulito por dia, sabe? Pra saciar essa vontade do fofinho. A medicação que eu utilizo, que não posso falar o nome, mas tá aí, a medicação que eu utilizo, eu coloco em forma de bombom, aí o paciente vai comendo durante o dia,
Tanto que eu vou falar uma coisa. Eu sim, eu sou um paciente que já fui obeso. Na verdade, nem falo que fui obeso. Eu falo que já esteve acima do peso, porque a obesidade é uma doença que a gente tem o resto da vida. É crônico. Então eu posso falar, já fui acima do peso, mas obeso eu sempre vou ser. Eu vou me controlar o resto da vida para não chegar no peso que eu esteve. Mas ainda eu luto com doce. Na minha geladeira eu tenho a caixinha de bombons. Tem dia que às vezes eu não consigo comer porque não sinto vontade. E tem dia que eu consigo e quero comer aquele chocolate. Vou lá, pego o bombom, comi matei minha vontade. Porque um chocolate saudável. Isso Na funciona. hora que ele falou, tem dia que eu não vou comer eu pensei, vamos comer logo 10. Aí ele, não. É amanhã, tá? Você pensa assim, amanhã eu como. Amanhã você come. Mas aí você tem que sempre comer esse, ou Não, é só por um período? não, Digamos que assim, do desmame ali. Não, você pode comer, tanto que eu falei que tem direito a 2 bombons por dia. Mas às vezes chega o paciente que fala, doutor Diego, eu não consegui comer os 2 não, só comi tem dia que eu não comi nenhum, tá ali na geladeira. Muda Não sei se é efeito da medicação, o efeito do cérebro que realmente falou, não, você não precisa do chocolate, você não precisa da bala. Então assim, mas pensando nisso, realmente, e evitar coisas atraentes, eu tava vendo, pensando nas cores, a cor amarela, a cor vermelha, a cor azul. A cor azul, por exemplo, te traz tranquilidade. Veja uma embalagem de alguma comida, por isso que alguns restaurantes, eles colocam tipo assim, como se fosse a estampa dele. Eu tenho decoração. A decoração dele, verde e amarelo. Quando eu falar, vocês vão pensar qual que o restaurante fast food que tem um verde, um amarelo. Eu já tô com ele na mente. E vermelho aqui. Aham. E que a gente atrai. Você passa, inclusive, tem aqui do Dá lado. fome, né? Você olha pra cor. O melhor foi tem um aqui do lado. Muito bem pontuado. E essas cores, pela parte psicológica, eles trabalham assim, naquela deslumbre, você se deslumbrar, você sentir que esse é um alimento, assim, um lugar onde vai te dar a sensação de prazer. Provoca desejo. Provoca desejo, vontade. E o vermelho, ele é um deles, se vocês procurarem. O vermelho é algo que te mostra atraente, uma cereja no bolo, uma calda vermelha ali, te torna atraente. Mas vamos fazer essa calda que seja azul, que seja marrom. Não te traz tanta vontade quanto o vermelho. Amarelo, então, eu passo correndo. Amarelo passa correndo. Tem uma coisa que eu pensei aqui que, né, eu já ouvi até para, não sei se a gente pode falar para substituir, mas eu não sei se o tanto que essa substituição seria interessante no caso do doce, que é a gelatina. Sim. Principalmente para criança, né? Então, assim, para você não ficar dando tanta bala, não ficar dando chocolate, dá uma gelatina zero, diet, light. Mas só que eu fico pensando, ela com certeza ela tem mais 4, mais de 4. É uma troca que faz sentido, não faz sentido nenhum, é pior que encomenda. Que a gente vê dar no hospital, inclusive, para o paciente gelatina, né, gente? Assim, vamos voltar na parte das quantidades necessárias. Esse podcast que a gente está fazendo, essa matéria, não é para conscientizar as mães e falar que é para proibir. Só quando a Anvisa ele realmente desregular e falar que não pode ter esses compostos, esses corantes aqui no Brasil, que o pessoal vai começar a parar de fabricar. Tanto que até nos Estados Unidos tem até um prazo, até janeiro de 2027, e aqueles produtores parece que tem mais um ano. Mas que talvez seja a realidade da gente. Então, quando proibir isso pra gente, a gente não vai ter como. Primeiro que não vai ter como comprar porque o fabricante não vai fabricar mais. Mas se a gente puder fazer, evitar, igual eu falo, utilizar corantes naturais, faz uma gelatina, por exemplo, pode fazer... vamos pensar na gelatina. Não sei se vocês conhecem o mocotó. Mocotó. Exatamente. Mocotó, gente. Mocotó. Gelatina. Mocotó. Gelatina, mocotó? Na verdade, ele é gelatinoso. O mocotó. Mas ele é Geleia de mocotó. Geleia de mocotó. Não, aquilo é bom demais. Eu tava pensando em osso. Não, eu tava pensando em caldo de mocotó, gente. Não, é geleia. Tanto que isso é uma comida até cultural na Bolívia. Você deixa ferver ele e o caldo que saiu, claro, sem nada, sem tempero, sem nada.
Você pega ele e coloca por exemplo, rala um pouquinho de beterraba, coloca alguma coisa assim, coloca frutas nele, coloca no liquidificador com morango, coloca nos cubinhos de gelo, você mantém uma gelatina ali bem saborosa. Gente, desculpa, mocotó é o osso? Exatamente. É o você osso... deixa ele ferver. É a cartilagem, porque a cartilagem em uma panela grande. Faz isso, faz o teste e me conta. Depois você faz, deixa ferver ele em grande quantidade, sem açúcar, sem nada. Só se quiser pode até colocar um adoçante, algo que também não é ruim, um pouco de açúcar. Mas aí depois que deixar ele ferver, você coloca ele no liquidificador com morango, com qualquer coisa. Vira realmente uma gelatina. Olha. É uma sobremesa bem gostosa, entendeu? Eu já pensei logo naquela geleia de mocotó que vem de um tijolão maravilhoso. Nossa, bom. Ô, doutor, você acha que esses corantes naturais, por exemplo, a gente está falando de coisas que seriam possíveis pra gente aqui. Sim. Mas eles encareceriam os produtos no mercado? Se for fazer, por exemplo, se for pegar da indústria e comprar isso para alguém que fez uma empresa, que fez, sim, encareceria muito. Porque estamos falando de coisas naturais. E assim, alimentos naturais, realmente, tudo que é orgânico, realmente aumenta o preço. Mas se vocês for fazer, por exemplo, em casa, fazer algo assim, algo mais pontual, né? Pontual. Colocar, eu gosto muito eu faço muita sobremesa com whey protein, por exemplo, que é algo bem tranquilo, mas não sei se criança pode utilizar. Às vezes eu também tenho que tomar cuidado do uso de proteínas em crianças. Então, assim, coisas que possam utilizar, mas respondendo a pergunta, sim, aumentaria o preço dos produtos nas prateleiras, se for utilizar coisas naturais. Isso aqui é ruim, né? Porque a gente pensa num país como o nosso, né? Que o índice de pobreza é altíssimo. Aí você fala, você também as pessoas não vão terem acesso nem ao alimento. Gente, é muito danado. E sabe uma coisa que me vem à mente aqui? Aí voltando no assunto criança, no aspecto infantil, tanto que é difícil, né, manejar essa situação, né, nas festas de aniversário. Nossa. Você tem além da mesa, né? A mesa eu acho que ela é tradicional, não tem como mesmo não. A mesa do bolo, dos doces e tal. Mas geralmente já se coloca aquelas mesinhas com bala. Sim. E assim, tem necessidade, né? Se você parar pra pensar, porque o menino só vai comer isso. Não adianta achar que, vai atacar as balinhas ali, se bobear, passa a festa inteira só na bala. Se a gente também diminui a oferta, você diminui o consumo, né? Com certeza, concordo com isso. Só que não é a realidade disso, não é. Uma festa de aniversário sem docinhos, parece que não fosse festa. Não, vai ter docinho. Tem que não é festa de aniversário. Mas assim, você faz de reduzir. Você já tem a mesa com o bolo e os docinhos. E geralmente você já tem um docinho que vai ser meio volante. Sim. Pra que você ainda coloca mais mesa com bala? Sim, concordo com essas balinhas que a Maria adora. Com a jujuba. Jujuba pode falar, né? Porque não é jujuba, é bala de goma. Bala de goma. Bala de goma. A bala de goma. Pirulito. Pra quê? Deixa só mas é uma cultura toda que a gente muda, né, gata? É uma cultura. Super movimento. Mas sabe uma coisa que eu acho legal? Que há um esforço, tem empresas e que eu fico pensando assim, como que o povo também tem umas ideias boas, né? Mas que tem empresa que faz festa de aniversário para criança com doce sem açúcar. Sim. Ou com a menor quantidade possível. Isso é verdade. Eu já fui em uma só. É caro também, né? Aquela violência que mata, é muito caro. Eu não sei. Assim, eu fui convidada, né? Então, assim, eu fui em uma e que os docinhos eram eram adoçados com fruta. Sim. Sem o açúcar. Então é completamente diferente. Inclusive não é doce tão doce, né? Naquele doce. Exatamente. É a coisa mais próxima do natural, né? Mas aí que a gente volta no que realmente... Pode fazer isso, mas o preço do docinho aumenta, o preço do bolo aumenta, fica mais caro. E aquela pessoa que não tem condições de fazer vai falar, é uma vez na vida que meu menino vai fazer aniversário, uma vez no ano, perfeito, vou fazer, então utiliza. Mas se a gente puder mudar a cultura, poder conversar com esses mais, falar assim, não oferece o bolo com os doces ali, oferece certa quantidade, se limita, pelo menos, se vamos pensar um pirulito
escolhido por criança, já se ofereceu o resto. Realmente uma mudança cultural que a gente pode fazer sentido. E é geral, né? Eu fico pensando, as crianças, na verdade, elas são educadas por nós adultos, né? Assim, Ela vai comer o que a você bota criança em casa, amor. Exatamente, ela não inventa, gente. Não inventa mesmo, assim. Meu filho, ele não dá. Eu nunca fui uma pessoa de comer muito doce porque eu tive uma infância na zona rural e que não tinha oferta. Né? Então, assim, era mais raro ter, então eu não cultivei esse hábito. Eu como pouquíssimo doce. E lá em casa também não tinha. Eu tava lendo, falando de criança, né, que acho que você segurou muito, ele ficou com muita vontade, mas eu tava na época grávida, a gente fica lendo tudo, mas na verdade eles aprendem na barriga da gente alguns sabores já. Essa coisa do açúcar. Se você como ser grávida, você pode segurar ele até 2 anos, ele já tem essa memória. Menina, é por isso que tem um corante aí que afeta o desenvolvimento do feto. Não, o que a gente come, quando a gente tá grávida, a criança aprende alimentação já na barriga. Na barriga. Mas eu tava aquelas. Eu tô com tempo? Posso falar, doutor? Eu tô ficando falazada. Mas da audiência que não bota ali, eu quero que bota na tela. Tá, então, mas sabe uma coisa que eu fiz quando eu tava grávida? Eu fiz um acompanhamento nutricional. Então, se uma coisa. O tal do chocolate. Nossa Senhora, eu era bem. Realmente, eu segui o plano. E o tal do chocolate, pra mim, essa foi a parte mais difícil, assim. Acabou o refrigerante, acabou. O chocolate, ela me liberava um quadradinho da barra. Nossa, um quadrado. Tortura. Cara, quem come um quadrado? Melhor nem comer, porque... ainda. Não, gente. Tem e coisa a gente tá falando assim. de predisposição hormonal. Não é você que realmente tá querendo chocolate. São suas hormônios. Você então, veja, eu consegui. Tirando a vez que eu ganhei um bolo, Amei. mas o resto são os meus hormônios. Mas tirando, eu na consegui TPM seguir. é a mesma coisa. Que a gente tem um objetivo muito grande, né, também. Pensa só, quando você tá grávida, você tem um estímulo muito grande. Falar assim, não, eu quero... pra ser saudável. Eu acho que essa coisa do estímulo mesmo, né, do que a gente tem, assim, falar assim, não, vou mudar por causa disso. Exatamente. Ó, muito. pergunta na tela, porque a gente está caminhando para o fim do Interessa. Valéria Mendes mandou: Doutor Diego, qual o principal impacto negativo do consumo regular de sucos industrializados e refrigerantes na saúde metabólica? Ótima pergunta. Legal, excelente pergunta. Impacto, se a gente for falar de impacto, eu vou começar falando de todo assim, o ruim. Desespero. Mas... Todo ruim. todo ruim. Encerramos o Interessa. Mas é porque já viram falar, mas é Coca-Cola. Aquela bebida. Aquele refrigerante zero. Caramelo. Aquele refrigerante zero que a gente gosta e fala, não, mas é zero, mas eu consigo tomar ele porque realmente existem refrigerantes que, por exemplo, vão fazer com que você consuma eles e você perca peso, porque você não está ingerindo as calorias que realmente um refrigerante normal teria. Mas pensando nos aditivos, qual que é mais inflamatório? O refrigerante normal ou o refrigerante zero? Quem tem mais aditivos e quem é mais inflamatório é o zero. Então aí que a gente se foca. Mas ele vai te fazer perder peso, você vai conseguir realmente perder peso porque você está tendo um déficit calórico, mas não é saudável. Mas com o outro você vai ganhar peso, mas ainda é saudável, porque para esse refrigerante virar zero, ele teve que passar por tantos processos que realmente, assim, em relação a doce, a sabor, a tudo isso. Então, assim, o impacto realmente é grande. Se a gente for para falar de inflamação, nós pensamos de que esses sucos industrializados, esses refrigerantes industrializados, a mesma palavra já diz, industrializado, foi fabricado na indústria, foi fabricado pelas pessoas, não foi algo que foi fabricado, que nasceu da terra de Deus, que é natural que a gente pode consumir, tá? Amei. É de Deus também. É de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Não é de Deus. Vou colocar uma coisa aqui. E o suco integral? O suco integral, pelo fato de mesmo ser integral, se vocês for pensar, é um suco que realmente assim, você consegue consumir ele de forma normal. Mas pensando de que esses sucos integrais também são fabricados nas indústrias. Você vende alguns produtos que falam, tá. Então assim, não tem jeito. O melhor suco integral que vai ser o integral mesmo, que a gente produz, que a gente faz, coloca no liquidificador, faz espreme e tal. Mas assim... Aquele que vai dar trabalho. Aquele que vai dar...
Não Ô, tem. gente, como a gente precisa correr com o tempo, vamos fazer a última participação aqui da audiência. O Newton Salles falou: a função do corante é só colorir mesmo e atrair a atenção das crianças? Como lidar com a ideia de que a gente come com os olhos? Como as crianças vão comer com os olhos? O que é isso? E refrigerantes na saúde metabólica? Eu acho que é um resto da pergunta anterior, sabe, controle? Mas tá tudo certo. Como que as crianças vão comer com os olhos, então? Criança é muito difícil você estimular ele para comer com os olhos. Desde o momento que eles comem, o verde para eles já é ruim. Você mostrar verde para eles, nem que seja um alimento gostoso, realmente é ruim. Eu fiz um experimento uma vez com umas crianças. Realmente, era o mesmo produto, mas era a embalagem realmente diferente. E todas escolheram o vermelho. Então, assim... Porque eu tinha falado com vocês no começo, na psicologia, o cérebro realmente torna o vermelho atraente. Mas assim, como que a gente pode fazer isso? Não vai ter como. Não vai ter como a gente falar para a criancinha e falar: aqui, isso realmente é saudável, você pode comer. A criança não vai querer, vai falar: não, isso da mim não me dá, nem coloca nem encosta na boca que eu não vou comer. Mas se vocês ensinar para eles de que é saudável, mostrar, por exemplo, fotos de pessoas que estão acima do peso, fotos de pessoas, assim, coisas impactantes que às vezes a criança não consegue ver isso na escola, mas você mostrar e falar: olha como você vai ser se você consumir isso daqui, se você não tem uma alimentação saudável, igual a Maria falou, tudo isso é educação. Eles não aprendem por si só, entendeu? Se você falar para essa criancinha de que isso é gostoso, de que isso realmente é delicioso e atraente, ela vai querer comer. Você falar: esse copo daqui, nossa, que delícia, é água, mas para você tá gostoso. A criancinha de 2 anos vai olhar e vai falar: também me dá. Por quê? Porque você ensinou ele de que é gostoso, de que é atraente, de que é saboroso. Então depende muito da educação que a gente for dar para nossas crianças, para eles entenderem de que é um alimento bom. Claro, se eles isso é ensinado. O meu filho, ele ama salada, gente. Minha irmã fala que ele é o ET. Ele ama salada, mas ele desde pequenininho, eu colocava na salada as coisas, eu temperava a salada, a coisa ficava saborosa. Aí ele começou a associar o sabor e ele gostou. Hoje ele para sozinho, ele faz a salada dele. Ele pega e faz. Mas aí aquele menino do comercial que ficava no corredor do hortifruti: eu quero chicória, eu quero brócolis. Você lembra? Não lembro não. Não, maravilhoso. Não. Mas ele já foi cosplay. Colorida, tomate. É atraente. E põe o azeite. Aí ele é Ramão, né, gente? Que é a coisa da criança também. Ele gosta com mais sal. Aí, tá vendo? É isso, ele fala assim: olha, eu como, né? Eu como, só tô fazendo minha parte. Mas quando eu olho, ele já fez lá assim. Não dá pra julgar, Maria, você quer tudo. Não dá pra ter tudo, né? Já com salada. Já com salada, com salada. Ele fala que é a comida predileta dele. Hora de ir embora, é hora de morfar, tá? Audiência, I'm so sorry. Por quem mandou a última... Passa, cara, porque a gente tem muita dúvida. Mas esse tem que voltar, esse tem que ser a temporada, assim, entendeu? Porque é muita coisa. A ideia da temporada é muito boa, né? Porque elas vão fazer um brainstorming daqui a pouco. Enquete rolou aí hoje no mercado: se o rótulo avisasse pode causar câncer, você ainda compraria? 70% disse que não. 30% falou sim. Tá nem aí. Gente, o cigarro tem, as pessoas que fumam. Cigarro mostra até imagem. Mostra imagem. Excelente comparação. Então, assim, acho que não vai mudar também. Eu responderia não. Não, você não pode falar isso aqui. Você destruiu o personagem, você construiu o programa inteiro. Eu tinha um colega que cortava um pedaço de papel branco e colocava por cima da foto do cigarro, né? Da imagem horrorosa e falava assim: pronto, pra não ficar vendo. Eu conheço gente que fazia isso mesmo, tampava aquela imagem. Ó, mas acabou. Mas acabou o Interesse Podcast. A gente recebeu o Dr. Diego Torrico. Ele é médico cirurgião geral, pós-graduado em nutrologia. Muito obrigada pela contribuição, viu, doutor? Eu que agradeço, Renata. Eu vi que suas redes sociais são maravilhosas, muito bem administradas. Deixa seu arroba pra gente. Claro que sim. É @dr.diegotorrico. Igual se escreve. Torrico! Prometi. Tá rico! Recebo. Obrigada, doutor. Maria Irenilda, obrigada. Eu que agradeço, gente. Eu adoro vir aqui. Então volte mais vezes. Flaviane Paixão. Eu vou fazer um desafio pro Ela doutor. sempre faz alguma coisa no final, desculpa, mas eu vou ser breve. Sabe uma coisa que o senhor falou
da patrulha, né? Da patrulha da nutricional. nutrição. Sabe uma coisa que eu acho que seria muito interessante? Eu vou começar a segui-lo. Tá. Mas, um outro dia eu só vi, assim, eu não sou uma pessoa que é muito de rede social, acho que Maria, mais ou menos, é igual, é parecida comigo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, outro dia um casal gay estava ensinando a fazer, o perfil deles é Somos Pais. Sim. E eles ensinaram a fazer vou falar, Doritos natural. Eu conheço eles, eu conheço, sim. Por que o senhor não começa a fazer receitinhas naturais? Legal. Sabe, substitui. Ele ensinou a fazer com a mesma crocância, com temperinhos e os naturais. meninos gostaram, E eles eles aprovaram. Nossa, gente, deu água na boca agora. Aí eu tô sugerindo aí uma patrulha, que é a patrulha do Interessa, agora no perfil ali. Você vai fazer, você chama a gente. Não, perfeito, Flávio, desafio, vou fazer e vou Super marcar legal, você, assim, por favor. Realmente vai ser muito bom. Isso realmente vai ser educação e ensinar. Sim. Igual ele mostra, um Dorito que podia ser algo não saudável, né? Virou saudável e gostoso. E gostoso. Muito bom, Flávio. É o famoso Perfeito. dá pra fazer. Dá pra Dá pra fazer. fazer. Dá E pra faremos, fazer. não faremos? Faremos. Vamos seguir o doutor, nós vamos aprender. Vou seguir. Lá no Vamos plural aprender. mesmo? Nós vamos Plural. fazer. Vou fazer. Olha o que eu vou comer. falar agora. Nós vamos fazer e vamos trazer. Vamos. Ó, Ai, Gente, tá gravado. Ele tem que. Ele Nossa, tem que Mariana, que arruma pra gente. cara, mas tá Ô, registrado. doutor, ó a responsabilidade. Tá, hein? Ó, faz que nós vamos fazer e vamos trazer. Tá, perfeito. Tá registrado, gente, tá gravado, tá na internet, é pra sempre, acabou. Beijo pra você que acompanhou o Interessa, obrigada pela audiência. Segue a gente lá no Instagram, @programa Interessa, e se inscreva nos canais do Tempo e o Tempo Livre. Beijo, com Deus. Com Deus. Tchau. Aí é caro, né, gente?